Deus não fez a morte. Deus criou o homem para a imortalidade. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Ouvimos isso na primeira leitura de Sabedorias, capítulo 2. E essa liturgia de hoje traz para nós um precioso ensinamento e uma correção. Uma correção no entendimento errado que temos sobre a morte e sobre Deus. Quantas vezes, tentando consolar, foi dito que Deus era responsável pela morte? Quantas vezes, tentando consolar, foi colocado na boca de Deus o desejo da morte, como sendo vontade dele? Deus quis assim. É preciso se conformar. Deus sabe o que é melhor para nós. Falando como que se a morte fosse integrante de um projeto de Deus. Mas nós começamos a ouvir a leitura, a primeira frase dizia: Deus não fez a morte, Deus não quis a morte não faz parte dos planos de Deus. Vamos então recorrer ao catecismo. Me proponho apenas ler o catecismo, que deveria ser instrumento de leitura para nós, fonte de pesquisa, e mesmo depois de mais de 20 anos de publicado, continua sendo desconhecido, e o povo católico continua ignorando a sua doutrina, e desconhece até mesmo temas tão básicos como o de hoje. E certamente por desconhecer a doutrina sobre a morte, é que muitos viveram mal esse tempo de pandemia. Um tempo tão intensamente marcado pelo luto e pelo medo. Catecismo número 397. O diabo é um anjo que foi criado bom, mas se rebelou contra Deus. E a mais grave obra dele foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus, dizendo ao homem: sereis como Deus. O homem iludido deixou morrer no seu coração a confiança em Deus, achando que poderia confiar apenas em si mesmo, porque ele foi iludido achando que seria como Deus. Achava então que poderia tirar a confiança de Deus, a confiança em seu Criador. Iludido, abusa da sua liberdade e usa a capacidade de escolha para desobedecer ao mandamento que Deus havia dado. E a partir daquele momento, daquele primeiro ato de desobediência, daquele primeiro pecado, o pecado da origem, todo pecado, os nossos pecados, se caracterizam como um erro no uso da liberdade, uma desobediência, uma falta de confiança, uma falta de amor a Deus. Diz o número 401 que a partir desse primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo, como que se uma porta tivesse aberta e depois então o pecado parece invadir nossas vidas. E vemos, de fato, a grande incidência do pecado na nossa vida, nas nossas palavras,
nos nossos pensamentos, nas decisões que tomamos tantas vezes. O catecismo vai apresentar as consequências do pecado. São muitas. Dentre elas, o sofrimento e a morte. O sofrimento e a morte entram na vida humana como uma consequência do pecado, não como uma vontade criadora de Deus. E não só vai estar explícito no catecismo, a partir do número 400, como em tantas citações da Sagrada Escritura. Seguindo ainda pelo catecismo, veremos sobre a universalidade do pecado. Aquele primeiro pecado, o pecado da origem, tocou todos os homens. Diz o catecismo, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. E nos ensina São Paulo, em Romanos, capítulo 5, pela desobediência de um só, a totalidade dos homens se tornaram pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, pelo pecado entrou a morte. E continua. Assim também a morte atingiu todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Então, o catecismo cita São Paulo aos Romanos, para falar da universalidade do pecado. Mas o catecismo fala também da universalidade da graça, porque Deus não nos deixou no pecado. A universalidade do pecado é oposta pela universalidade da graça. E aí volta a citar São Paulo aos Romanos. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só, Jesus Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. A morte entra por Adão e a vida é restaurada por Cristo. Mas poderíamos perguntar, como? O pecado de um ou a salvação de outro toca a todos? Número 404. Todo o gênero humano é em Adão como um só corpo do único homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão e do mesmo modo estão implicados na justificação de Cristo. Há, portanto, uma unidade do gênero humano. São Paulo, em 2 Coríntios 12, vai falar do corpo, Cristo a cabeça, nós somos os membros. Uma imagem dessa unidade. A morte, portanto, é inevitável. Passaremos pela morte. A morte é inevitável, mas ela não é o fim. Catecismo número 1010 traz um sentido positivo para a morte. E cita São Paulo, Filipenses 1. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aquele que vive da fé, vive na presença de Deus.
aquele que vive na fé já morreu para o pecado. Porque não há como viver na presença de Deus e no pecado. Então, aquele que vive de fé, foi batizado, morreu para o pecado, se confessa, luta contra o pecado, está na presença de Deus. Portanto, viver é Cristo. E morrer é lucro, porque morrer é o céu, morrer é a eternidade. Esse é o entendimento positivo da morte, para quem tem fé. 2 Timóteo, é digna de fé esta palavra: se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã, repito, a novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente, para viver uma vida nova. E se morremos na graça de Cristo, a morte física, ela vai concluir, ela vai consumar este morrer com Cristo ao longo da vida terrena. E completar assim a nossa incorporação nele e no seu ato redentor. Assim ensina a doutrina católica. Mas será que cremos? Só temos uma vida. Catecismo 1013. Quando acabar nossa vida sobre a terra, que é só uma, não voltaremos a outras vidas terrenas. O homem morre uma só vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Se só há uma vida e se só há uma morte, não existe reencarnação? Respeitemos, e é necessário que respeitemos, todos aqueles não cristãos que acreditam na reencarnação. Mas nós não podemos crer na reencarnação. A reencarnação é totalmente oposta à ressurreição. Não há nenhum ponto de contato, não há nenhum ponto de diálogo. Crer na ressurreição é negar a reencarnação. Crer na reencarnação é negar a ressurreição. E a ressurreição é a base de nossa fé, é o alicerce de nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, vã, inútil seria a nossa fé. E como pode a ressurreição ser a nossa fé, ser o nosso alicerce, e ter cristãos que creem na reencarnação? Repitam, compadre. Não existe reencarnação. Mais uma vez, não existe reencarnação. Eu creio na ressurreição. É isso que cremos. É isso que somos chamados a professar. Crer na vida eterna. Crer na possibilidade da eternidade feliz junto de Deus no céu. Se perguntar agora quem quer morrer, ninguém quer, nem o padre. Acho que queria ter mais uns aninhos pela frente ainda. Mas a morte é a entrada na eternidade. Nossa vida aqui está em função de conquistar o céu. Não podemos ter uma visão negativa da morte. Não podemos ter uma visão negativa do céu. Há situações nesse tempo de pandemia em que me vi
incapaz de consolar, incapaz de dar uma palavra para as pessoas enlutadas, porque muitas pessoas enlutadas, e eram pessoas declaradas cristãs, não entendiam a morte, e não entendiam o céu, e não entendiam a ressurreição. Como consolar, como confortar quem não crê na ressurreição, quem não crê na vida eterna, que não aceita a morte, que não querida por Deus, mas como consequência do pecado tornou inevitável para nós. Inevitável, mas não o fim. Após a morte terrena, o juízo. E nosso destino eterno dependerá essencialmente do uso de nossa liberdade ao longo da vida. Usarei a capacidade de escolha para escolher Deus ou o pecado? A sua vontade ou a nossa satisfação pessoal? O amor a Deus ou as coisas materiais e os prazeres? Para os que têm fé, para os que creem em Deus, a vida não acaba, apenas se transforma, diz o catecismo. E desfeita a morada desse auxílio terrestre, adquirimos o céu, no céu, uma habitação eterna. É preciso viver permanentemente preparado para a morte. E são várias passagens bíblicas falando do risco de uma morte inesperada. Quando fala que virá como um ladrão de surpresa. Quantas pessoas ao longo desse tempo de pandemia saíram de casa com resfriado, saíram de casa com uma falta de ar, aparentemente bem andando, dirigindo sozinha, foram para uma consulta, da consulta um exame a internação, a intubação a morte. Saíram de casa andando, não se despediram e não voltaram mais. É preciso viver permanentemente preparado para a morte, porque ao experimentarmos a morte, teremos o juízo. E vivemos permanentemente preparados para a morte, lutando contra o pecado, tendo vida de oração, buscando frequentemente os sacramentos da confissão, da comunhão. E depois, além dessa preparação permanente para a morte, há uma preparação imediata. Quando a pessoa está em uma situação de grave enfermidade. Naquele momento, é então função do sacerdote atender a confissão, a unção dos enfermos, manter confissão periódica, para que essa pessoa, nesses momentos finais, que pode durar dias, semanas, meses, a pessoa esteja preparada para a morte. Mas aqui acontece um erro grave, gravíssimo por parte dos católicos. Escondem com muita frequência do que está gravemente enfermo a realidade do seu quadro de saúde. Quantas vezes fui ao hospital e o familiar, antes de deixar entrar no quarto ou no CTI, dizia: padre, ele ou ela não sabe o seu diagnóstico. E o familiar me impedia de preparar a pessoa para a morte.
é uma falta de fé e um erro grave impedir a pessoa de se preparar para a morte. Porque quando não é honesto com a pessoa, tira dela a possibilidade de se preparar para a morte. E a morte é um dos momentos de mais intensa tentação, aonde o demônio investe mais da sua força para um ato de desespero, para uma crise de fé, para uma revolta contra Deus. E nesse momento que a pessoa mais precisaria estar amparada pela fé, o familiar lhe nega a verdade e lhe impede o sacramento. Já sabe que a enfermidade é grave, mas não chama o sacerdote. Espera a pessoa estar inconsciente, espera o médico dizer, a qualquer momento pode morrer. Aí sai desesperado à procura do padre, que nesse momento, nessas últimas horas, às vezes encontra o padre e às vezes não encontra. E às vezes não encontra e depois culpa o padre, porque não foi atender, porque não saiu correndo. O erro, na verdade, estava no familiar, que negou à pessoa a preparação para a morte. E negou por quê? Porque nós não entendemos sobre a morte, porque nós temos medo da morte, nós temos um apego desproporcionado e doente às pessoas. E a liturgia de hoje vem nos ensinar isso. O quadro é grave? Chame o padre. Deixe o padre exercer o seu ministério. Deixe o padre acompanhar o processo de enfermidade da pessoa. Mas fica a crendice, se chamar o padre vai morrer mais rápido. É preciso crer em Deus, crer na Sagrada Escritura, crer no ensino da igreja e não ser iludidos por crendices ou outras doutrinas. Peçamos a Deus a fé que esse pai teve em Jesus na cura da filha. Peçamos essa fé para crer na vida eterna, para crer no céu, para crer em Deus e para termos um coração desprendido da nossa própria vida, das pessoas que amamos e das coisas que temos. Porque o apego à terra e o apego às pessoas podem nos impedir de desejar o céu. A morte não é o fim. Um cristão não pode entender a morte como fim. Porque entender a morte como fim é negar a eternidade e negar o céu. Não fomos feitos para a terra, fomos feitos para o céu. E é preciso que hoje você creia nisso. Peça a Deus nessa missa que eu creia no céu, que eu creia na vida eterna, que eu creia na ressurreição e que eu viva assim, na busca da eternidade feliz. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós. Amém.